Muito boa noite, meus irmãos e irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui, hoje, dia 27 de dezembro de 2022, último estudo bíblico de quarta-feira do ano de 2022. Deus nos permitiu caminharmos com diversos temas e neste último mês nós estamos caminhando com o estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos estudar os capítulos 12, 13 e 14 e desde já advirto que muitos textos são utilizados pelo narrador para compor as quatro figuras que nós vamos estudar nessa sessão, a saber, vamos ver a figura da mulher, o dragão vermelho, as bestas e o cordeiro. Então nós iremos, por causa do tempo, vamos nos deter apenas em seus aspectos principais. Então nós vamos expor esses 3 capítulos, mas não conseguiremos exaurir o texto, isto é praticamente impossível. Nós vamos ver os textos, aqueles que são mais relevantes e que vão contribuir para o entendimento ainda que geral destas 4 figuras. Então nosso objetivo hoje é entender quem são essas 4 figuras. Este é o nosso modesto objetivo. Então vamos começar pela figura da mulher, e já desde já afirma aqui que a mulher representa o povo de Deus. Vamos dar uma lida aqui. Este texto se encontra no capítulo 12, verso 1 a 2, que diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Paremos então por aqui. O texto, obviamente, não permite uma leitura literal. Isso quer dizer, nós não vamos ficar aqui quebrando a cabeça no entendimento de que está existindo uma mulher gigante com estrelas na cabeça. Isso não faz o menor sentido, não é a ideia, não é esta. Devemos lembrar que nós estamos com uma literatura específica, que é a literatura apocalíptica, que usa de um recurso de construção de texto por meio de várias figuras do Antigo Testamento. Então nós precisamos partir deste ponto. Então esta mulher é uma somatória de imagens oriundas do Antigo Testamento que visam comunicar uma mensagem. A mulher significa o povo de Deus. Isso pode ser afirmado por causa das imagens com que ela é composta, A evidência do livro do Gênesis está nela. Vamos ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 37, verso 9, o seguinte texto: Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Então este é Moisés escrevendo acerca do sonho de José. José teve um sonho, onde neste sonho as estrelas se curvavam perante ele, a lua e o sol. Claro que eram seus pais e sua mãe, juntamente com seus irmãos. Esta é uma interpretação simples. Então o narrador do livro de Apocalipse, o texto de Apocalipse, pega esta imagem que foi dita, que refere-se à nação de Israel no Antigo Testamento, e transporta para o Novo Testamento, onde dá significado ao povo de Deus. Então está se referindo ao povo de Deus. Esta mulher também é representada sofrendo dores de parto. Bom, essa imagem refere-se à vinda do Redentor por meio da mulher, como também está registrado no livro de Gênesis, e aí um texto bastante recorrente, que é Gênesis capítulo 3, verso 15 e 16, que diz assim: Por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. A mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e me a dores dará luz a filhos. Então a ideia de que esta mulher está sofrendo dores de parto é uma referência à promessa que Deus deu ao casal, ou a Eva, no início, de que por meio dela, filho da mulher feriria a cabeça da serpente e daria cabo desta dificuldade imposta pela serpente. Portanto, esse texto de início, este texto, aliás, é o início de uma narrativa do nascimento de Jesus Cristo. Ponto. Então nós não precisamos aqui ficar
interpretando esse texto, olha quem é essa mulher. Não, a mulher é uma referência a esses textos de Gênesis. O autor, ele facilmente está deixando para nós uma trilha de migalha de pão, que nem José e Maria, para que nós possamos chegar lá. Ele usa isso. Então a mulher é a figura do povo de Deus, não só a figura do povo de Deus, os israelitas do Antigo Testamento, mas também a igreja do Novo Testamento, como nós vamos ver. Então a proposta do narrador é contar a história da redenção, do nascimento de Cristo, a sua entronização, por meio de imagens do Antigo Testamento. Então nós já vimos aqui a mulher. Então para nós, primeira missão das 4 que nós nos demos hoje, já estamos por satisfeitos. A mulher é o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento é a igreja, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ponto. Agora vamos ver quem é o dragão vermelho. E aí nós, antes de lermos o texto bíblico, eu preciso fazer algumas considerações. Primeiro, será de bom proveito nós sermos alertados agora de que a cultura semítica, a cultura dos israelitas, dos ídolos do Antigo Testamento, é povoada por imagem de bestas, feras e monstros marítimos. Isto é comum na Bíblia. Então o que está acontecendo agora em Apocalipse não é algo inédito. A primeira vez que eu estou vendo isso? Não, então é que você não leu o livro de Salmos, você não leu o livro de Ezequiel, então você não leu o livro de Daniel. Então a culpa não é o livro do Apocalipse, é a nossa falta de informação acerca disso. Então, antes de começarmos a olhar esta sessão, preciso advertir que existem vários textos que já tratavam de bestas, feras, então não há nada de inédito acontecendo aqui. Por exemplo, Salmo 74, verso 13 a 14, na tradução NVI, está assim: Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagastes as cabeças dos leviatãs. Leviatã geralmente é a figura do dragão. Quando nós pensamos em dragão, vem na nossa mente geralmente esta imagem de um dragão medieval europeu, aquele dragão que cospe fogo, que tem asas, esses do livro do Tolkien, né, do Senhor dos Anéis, por exemplo, mas não é nada disso, né? Para o israelita, para a cultura semítica, o dragão, os monstros estavam muito associados aos mares, ao mar. Geralmente na Bíblia o mar não é um bom presságio para os judeus. Deus não tem, na cultura israelita, não vê o mar como algo muito bom. Então geralmente é algo perigoso. Há de se pensar, por exemplo, nas travessias do mar, onde os israelitas são libertos do Egito, por exemplo, a travessia do Jordão, quando depois de 40 anos os israelitas chegam a Canaã. Então geralmente as muitas águas não são uma boa referência para os israelitas. Então os monstros geralmente estão muito associados aos mares. Salmo 89 verso 10, também na tradução NVI, está assim: Esmagaste e mataste o monstro dos mares, com teu braço forte dispersastes os inimigos. Uma referência mais uma vez ao Egito. Isaías 30 verso 7: O Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu chamo monstro inofensivo. Ezequiel capítulo 29 verso 3: Estou contra você, Faraó, rei do Egito, contra você, grande monstro, deitado em meio aos seus riachos. Então, antes de nós adentrarmos um pouco mais ao texto de Apocalipse, precisamos estar relembrando que a ideia de monstro marítimo não é algo inédito e que existem vários textos como este, e não só este. O livro de Jó, capítulo 40 e 41 também falam de 2 bestas, 2 monstros. Então, o Antigo Testamento está povoado, né, de figuras mitológicas, figuras dessa grandeza como dragões. Então agora vamos nos deter no dragão vermelho que está em Apocalipse, verso 3 a 6. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então vamos lá. Dragão vermelho. Bom, esse dragão, mais adiante, é identificado claramente que trata-se da serpente, Satanás. Isso não é nenhum deslumbre também, porque nesse mesmo capítulo, verso 9, está assim: e foi expulso o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor do mundo. Então nós estamos vendo aqui um retrato ou uma narrativa acerca da queda de Satanás. O vermelho está relacionado a intenções belicosas, hostis. Vermelho é a cor da guerra, no texto de Apocalipse. Lá em Apocalipse 6, verso 4, diz assim: saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra. Então, sua descrição como tendo 10 chifres é uma dependência também do livro de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 7 diz assim: era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Sua cauda, ter arrastado as estrelas do céu, são uma referência aos anjos de Deus que o seguiram. A Bíblia, mesmo o Novo Testamento, atesta esta rebelião angelical. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio. Judas 6. Bom, então vamos só fechar aqui algumas pontuações. O dragão é Satanás, e a terça parte das estrelas é uma referência aos anjos de Deus que ele carregou para si. Então vamos fazer uma conta matemática aqui. Então se tinha 9 anjos ou 9.000 anjos, Satanás levou 3.000 anjos. A ideia não é ser literal, lembre-se disso. Quer dizer, um terço quer dizer que levou bastante gente, mas não necessariamente a preocupação do texto do Apocalipse não é ser exato. Não é 144 mil, não, tem 144 mil e um, então tira aquilo lá, tem que ser 144 mil. Claro que não. A ideia é que 144 mil expressa um número exponencial grande. Então não devemos ser detalhistas a ponto de perdermos a mensagem como um todo. Então o que nós precisamos ficar atentos é que está sendo contada a história de Cristo. Falou do nascimento agora, de Jesus Cristo. Ele estava aguardando, não conseguiu o seu intento, porque o filho foi arrebatado até seu trono. E como dissemos, esse texto propõe ser um breve relato da história do nascimento e da entronização de Jesus Cristo. Então, em uma frase, o Apocalipse conta a história de Jesus Cristo, do seu nascimento até a sua entronização. Por que entronização? Porque nós precisamos pensar na vida de Cristo, no ministério terreno de Cristo, não apenas até a sua crucificação. Jesus Cristo nasce, vive conforme aos preceitos de Deus, a lei de Deus, morre, fica 3 dias sepulto, ele ressuscita, fica 40 dias com seus discípulos, ele ascende aos céus, e 10 dias depois, ainda no céu, envia o Espírito Santo, que é o dia de Pentecostes. Então, neste recorte aqui, nós temos desde o nascimento até a entronização de Cristo. Então o Apocalipse, ele simplesmente está recontando isso daí. E a mulher sob proteção, como foi dito no início, a mulher, figura que representa o povo de Deus, irá para o deserto. A fuga para o deserto é uma metáfora do sofrimento e provação que o povo de Deus passará até que retorne ao Messias. O deserto sempre foi uma imagem de sofrimento. Deuteronômio 8, verso 2, registra isso da seguinte forma: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar. Então, vamos parar um pouquinho. A mulher refere-se à igreja, o povo de Deus escolhido, o povo do pacto, e que após a entronização de Cristo está atravessando um deserto, um momento de provação, de dificuldade. Vamos ler agora versos 7 e 8.
peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai os céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera. Acho que eu avancei um pouco mais, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta, até o verso 12. Mas funciona ainda assim. O texto fala sobre Miguel. Por que Miguel? Porque Miguel geralmente é um anjo que foi apresentado como defensor do povo de Deus. Isso está lá no livro de Daniel. Temos que é uma figura que comunica que a igreja de Deus nunca entregue a si mesma, ou seja, a igreja está sempre sob a proteção de Deus. Daniel 12, verso 1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve. Então a ideia do anjo Miguel não é necessariamente algo literal, não, tem um anjo Miguel aqui, não, porque a igreja está espalhada por todo o mundo. Então é difícil ter um anjo onipresente, né? A onipresença é um caráter apenas de Deus é onipresente, o anjo não é. Então a ideia do arcanjo Miguel estar presente é a ideia da proteção de Deus sobre a sua igreja. A igreja é protegida por Deus e Miguel representa bem isto. Bom, a queda da serpente dos anjos que o acompanham. Bom, a terra é o habitar de Satanás. Satanás, ele está presente em nossa era, né? É aqui que ele tem residência, na terra. Engraçado, né? O inferno é o local onde a serpente jamais estará. Então, quando nós pensamos geralmente no inferno, vem aquela imagem do diabo, né, como um ser humano, com chifres e cauda, com um tridente vermelho, né? Então, isso pode dar certo em festa de Halloween, mas na Bíblia isso não acontece. O inferno nunca vai ser residência do diabo. O diabo, ele nunca vai para o inferno. O inferno, devemos nos lembrar, já vimos isso, mas eu repito, é um lugar onde os ímpios estarão de uma forma intermediária até que venha o Senhor Jesus Cristo, e então eles serão julgados e serão jogados no lago de fogo. Até lá, o inferno não tem a posse de Satanás. Satanás não está no inferno, ele está circulando por aí. Nós pensamos muito disso, muitos acreditam a imagem do diabo no inferno ao livro O Inferno de Dante, uma divina comédia que fez grande sucesso e traz essa ficção. Mas creia-me, a Bíblia não registra em nenhum texto que o diabo está no inferno. O diabo está na terra, ele está rodando por aqui, né, pela nossa terra. Então, a ideia dos anjos acompanharem ele também está registrada em Daniel no capítulo 8, verso 10. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército das estrelas lançou por terra e os pisou. Então veja, até mesmo o livro de Daniel relata aí a queda dos anjos. Verso 13 e 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo,
fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou de sua boca atrás da mulher água como de um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelajar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Veja que interessante, né? O dragão todo momento querendo destruir a mulher, e a mulher sendo poupada de maneiras sobrenaturais. Aqui ela ganha 2 asas, ela vai se abrigar no deserto. Ela ainda está numa época de provação, dificuldade, o deserto representa isso, mas ela está sempre sendo provida, né? 2 asas são dadas a ela. Isso é uma metáfora de proteção, né? Aquele que se esconde debaixo das asas do Altíssimo, Salmo 91, por exemplo, é uma demonstração de asa, quer dizer, de proteção. Jesus disse, por exemplo, a Israel: quantas vezes quis guardar você como a galinha guarda os seus pintainhos, né? Então a ideia de ter asas é a proteção que Deus dá à igreja, que está protegendo, e a ideia é de que o adversário, por mais poder que tenha e tente, não consegue destruir a igreja. Então ele se volta para a igreja ainda militante. Note que ele consegue, assim, os cristãos vão morrendo no decorrer desse percurso. Aqueles que guardaram o testemunho de Cristo, quer dizer que são os mártires da igreja. Vamos lembrar que quem está escrevendo está sofrendo perseguição, é João, está na ilha de Patmos. Então é muito recente para ele essa ideia de cristãos sendo mortos pelo Império Romano. Então ele tem isso claro, e estas pessoas estão sendo mortas por causa da sua fé cristã, e ele sabe disso. E estas pessoas então são dado um testemunho acerca delas. Elas não deixaram de guardar o testemunho de Cristo. E aí Satanás se volta para a igreja que fica aqui, que está militando na terra. E aí então surge as bestas. Mas antes disso, precisamos lembrar que há muita alusão ao livro de Daniel. Daniel capítulo 7, 25, diz assim: os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo, que é a expressão que o livro de Apocalipse, o texto de Apocalipse nos dá. Portanto, aqui encerra-se um pequeno relato de como Deus preservou a igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, das tentativas da serpente de destruí-la. Por isso, fechamos as 2 figuras. A mulher é o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o dragão vermelho é Satanás na sua luta para destruir a igreja. Ele não consegue, porque a igreja ela segue triunfante. Os mortos, mesmo que são levados pela perseguição, vão encontrar-se com Cristo, suas almas, e a igreja que fica na terra ainda recebe proteção do Senhor. E aí ele se volta para as bestas. Então vamos ver as bestas que surgem. Primeiro, a besta do mar. Capítulo 13, verso 1 e 2. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O mar tipifica as nações, conforme o texto de Daniel, ao qual o narrador faz referência, assim como os chifres também representam governos. Está lá em Daniel capítulo 7, verso 3, na folha mesmo, que vocês têm em mão, diz assim: 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. E Daniel 7, 24, os 10 chifres são os 10 reis que sairão desse reino. O narrador comunica que esta besta é pior do que as 3 bestas registradas no livro de Daniel. Em todo momento precisamos ter em mente que o narrador do texto de Apocalipse tem uma grande dependência do texto de Daniel. Então ele está sempre com os olhos escrevendo, é como se ele estivesse escrevendo o texto de Apocalipse, olhando para o rolo do livro de Daniel. Por isso ele está sempre fazendo referência a Daniel. Olha lá, os 10 chifres. Nunca vi isso na Bíblia. Não, é porque você não leu Daniel. Daniel já está dizendo isso. Ah lá, o chifre está falando. Calma, esta é uma figura do livro de Daniel também. Então não há nada de inédito no livro de Apocalipse. Então eles estão construindo essa mensagem por meio desses livros antigos.
Por isso, esta besta, ela é pior que as 3 bestas registradas no livro de Daniel. Isso que precisa ficar claro para a gente. Então vamos ver agora uma porção um pouco maior para avançarmos mais, que é o verso 13 ao 10. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferir arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 vezes. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Agora, o texto que nós lemos torna-se, por assim dizer, mais descritivo, ou seja, mais preditivo do que descritivo. Vamos inverter aqui. O texto está começando a dizer sobre algo que está acontecendo, que vai acontecer. Há a menção de uma ferida que será feita, e essa ferida na cabeça é uma referência à serpente que fora ferida na cabeça pelo Messias na cruz, conforme Gênesis 3,15. Note que a leitura do que houve, uma grande cura, não é uma leitura feita pelo narrador em si, mas é uma interpretação particular de um ator importante dessa narrativa, a figura terra. Então, quem é que está sendo curada aqui? A serpente, ela foi curada, mas quem está maravilhado? É a terra, são as pessoas da terra. Não é o narrador, são as pessoas que estão em volta. Ficaram maravilhados porque sobreviveu. A transferência de autoridade segue o entendimento de Daniel. Daniel capítulo 7, verso 6 diz assim: depois vi um outro animal que se parecia com um leopardo, nas costas tinha 4 asas como as de uma ave, e esse animal tinha 4 cabeças e recebeu autoridade para governar. A adoração dada à besta é uma paródia, que é um canto paralelo, um texto que cita outro. Essa paródia visa inverter a ideia de adoração do único Deus para a besta. Vamos lá, Diz aqui em Êxodo capítulo 15, verso 11 o seguinte: ó Senhor, que é como tu entre os deuses, quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas. Vamos parar um pouco aqui e ver o que temos. Então, essa besta do mar, ela tipifica, conforme Daniel, um império, um governo de proporções mundiais. A terra está perplexa, porque parece que houve uma grande vitória. A serpente foi ferida, mas ela sobreviveu. Há de se entender aqui que o narrador está apontando para que, mesmo derrotado pela crucificação, Satanás ele ainda tem muito poder, ele ainda não foi totalmente vencido, ou pelo menos ele ainda não foi cabalmente vencido. Embora ele tenha sido vencido na cruz, o que eu quero dizer é que ele ainda tem poderes para exercer prejuízos, mas isto é uma autoridade que lhe foi conferida. Por isso todos estão maravilhados com ele. Mas quem está maravilhado com Satanás não são os anjos nem o narrador, como eu disse, é a terra, são as pessoas que já servem a ele. Ficam maravilhados porque ele consegue suportar a ferida. E aí é uma paródia de que as pessoas ficam dizendo: a besta do mar, puxa vida, você conseguiu, quem é como a besta? É lógico que ninguém vai estar falando isso literalmente. Está dizendo que mesmo este império tendo sido tendo sido derrotado pela ferida, ele ainda, para aqueles que são os seus adeptos, os que o seguem, parece que saiu vitorioso. Aqui está fazendo uma alusão abertamente ao Império Romano da época, que não tem como nem dizer
Por quê? Porque foi o Império Romano que matou a Jesus Cristo. E parece que, mesmo depois da morte de Cristo, ele continua ainda reivindicando poder. Tanto é que é o Império Romano que translada João para a ilha de Patmos. Então o Império Romano tem muito poder ainda. Esta é a besta que emergiu das nações e que consegue muitas coisas. Vamos ver a besta que emerge da terra. No verso 11 ao 18, diz assim acerca desta besta: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Bom, então temos aí a besta da terra, que também há uma grande dependência com o livro de Daniel. Veja aí Daniel capítulo 8, verso 13, diz assim: Olhei para cima, diante de mim, junto ao canal estava um carneiro, seus 2 chifres eram compridos, um mais do que o outro, mas o mais comprido cresceu do que o outro. O que eu quero demonstrar aqui é que também não há nada inédito aqui. A besta que emerge da terra é uma imagem que o narrador pega emprestado do livro de Daniel. O que dá-se a entender é que esta besta que emerge da terra é um formato ainda desse mesmo império, que trabalha junto com este império da época, e que tem um cunho um pouco mais religioso. Há uma imagem que fala, uma adoração que é exigida, porque a ideia da marca na testa e na mão, que são marcas religiosas, que aí também é uma paródia de um texto lá do Antigo Testamento, em Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 8, que diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, também as atarás como sinal na tua mão e descerão por frontal entre os olhos. Portanto, a questão é que a marca será dada para todos aqueles que agem na mão e pensam como a serpente. O que o narrador está mostrando é que há um império que também age religiosamente e economicamente. Este império, ele faz com que as pessoas sigam de forma religiosa, dogmática, e que ajam conforme a serpente, conforme os valores da serpente, e também pensem como a serpente. O número 666. O número 666 também não deve ser entendido literalmente. Então vamos ficar fazendo continha para chegar num acróstico no nome de alguém. Não, a ideia aqui é que o número 6 está inevitavelmente ligado ao homem. O homem foi criado no 6º dia. Essa repetição comunica que a besta enfatiza o pensamento humano e rebelde contra Deus de uma maneira intensa. O homem, como sabemos, é carnal e não pode por si chegar a Deus. A besta da terra celebra essa imperfeição ao invés de reconhecer como falta diante de Deus. Por isso a blasfêmia é tão enfatizada nesta sessão. Então, o que eu estou vendo nesse texto é que este número 666 nada é mais do que a declaração de que todos aqueles que não seguem o Cordeiro são aquelas pessoas que vivem conforme o nosso presente século, que adotam os valores do nosso presente século. Por exemplo, podemos citar aqui, abrindo um parênteses para uma rápida aplicação, a ideia de vivermos segundo os prazeres deste mundo. O que importa é você ser feliz. Algumas pessoas vão dizer isso. Ou seja, o que é a felicidade dessa pessoa? É viver segundo os seus apetites,
que seus apetites sejam satisfeitos, que as suas aspirações sejam satisfeitas. Se isso está acontecendo com você, então você é abençoado, você é abençoada, você é feliz. Esse é o pensamento desse século. Não é o pensamento bíblico, porque para nós não somos guiados por uma satisfação pessoal ou pela satisfação dos nossos apetites, fazendo das nossas emoções um constante altar. Não é isto. Nós, como cristãos e cristãs, somos nascidos de novo para seguir ao Cordeiro, aquele que foi morto e ressuscitou, aquele que virá novamente. A nossa vida ela é marcada por um certo ascetismo. O que é um ascetismo? É o saber que os prazeres desse mundo não se comparam aos prazeres do mundo vindouro. Quais são esses prazeres? É estar com o nosso Senhor. A nossa identidade pertence a Jesus Cristo. E por nós o amarmos, por nós vivermos por Ele, nós nos colocamos contrário a esta geração. Então essa geração, ela segue a serpente, ela segue o pensamento da serpente, que é viver uma vida sem Deus. Isto é idolatria, isto é auto-idolatria. Este é o pensamento da serpente. Nada de novo está sendo dito do que não foi oferecido pela própria serpente à mulher. Coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, torne-se você mesmo seu Deus, ou seja, satisfaça-se a si mesmo, seja você o seu próprio diferencial. Esse é o pensamento da serpente, aquilo que nos é oferecido em séries de TV da Netflix, em novelas da Globo, em vídeos do YouTube, em talk shows, em vídeos de autoajuda ou motivacionais. Faça, você faz a diferença. Não, quem faz a diferença é Deus na nossa vida e não nós mesmos. Fechando um parênteses aqui dessa rápida aplicação. Então nós fechamos aqui 3 assuntos. Primeiro, a mulher é o povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. O dragão vermelho, serpente, Satanás perseguindo a mulher. A besta que emerge da terra e do mar são a nação, o império secular deste mundo. Na época, para João, era o Império Romano, e ele então entende isso e representa isso tanto de uma parte política quanto uma parte econômica também. A ideia de que as pessoas não podem comprar nem vender, com a opressão de Roma, estava ficando difícil eles, por exemplo, viverem de fato como cidadãos comuns, porque o Império Romano, por exemplo, exigia a adoração ao imperador romano, que confessasse que César era um deus. Os cristãos não poderiam convir com isso, por isso muitos foram perseguidos. Última figura, que é a do Cordeiro dos remidos de Sião, Apocalipse 14, verso 1 a 5, que diz assim: Olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Mais uma vez os 144.000 aparecem. E estão em companhia do Cordeiro também. São descritos tendo o nome do Cordeiro e Deus Pai na fronte. Ou seja, isso não é algo literal, são pessoas que amam a palavra de Deus, amam ao Senhor e vivem conforme a palavra de Deus. Existem várias partes aqui nessa sessão que apresentam isso, que fundamentam isso. Primeiro, foram comprados na terra. Isso é uma alusão ao trabalho do Cordeiro, que por sua morte expiatória comprou um povo para Deus. Segundo, não se macularam com mulheres. Isso é uma alusão por metonímia. O que é metonímia? A palavra mulher aqui está sendo entendida não como mulher sexo feminino, não é isso. As irmãs fiquem preocupadas, não é? Não estão falando contra as irmãs. Aqui as mulheres estão sendo tragas num contexto diferente.
é a ideia daqueles que não se contaminaram com idolatria. Muitas vezes as mulheres foram elementos de sedução para a idolatria. Cito, por exemplo, os israelitas que caíram na mão de muitos amonitas. No deserto, Balaão conseguiu incitar, uma nação para que as mulheres seduzissem os israelitas e eles caíssem em idolatria. Assim também com o próprio Salomão, exemplo disso, que as mulheres foram também seduziram para a idolatria, existiam sacerdotisas culticas, que eram mulheres que praticavam a idolatria e seduziam seus adeptos. É esse tipo de imagem que se vê nesse texto. Então é a idolatria, por isso que é a questão de manter-se castos, mas não é castos que são virgens sexualmente falando, castos que não se macularam com idolatria. Lembremos que muitas vezes a idolatria era comparada à prostituição. Ezequiel capítulo 16, por exemplo, há um texto que o profeta aponta Israel e Judá como prostitutas, caem na prostituição porque se dão a outros deuses. Então a castidade aqui não é o ato sexual literal. E terceiro, eles não são mentirosos, isto é, esses 144 mil estão de acordo com a verdade, que no texto de Apocalipse torna-se uma referência ao Cordeiro. Lembremos lá de Apocalipse capítulo 3, verso 7, que diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Apocalipse capítulo 3, verso 14. Vamos para as considerações finais, meus irmãos e irmãs. Tratamos hoje então de 4 figuras: primeiro a mulher, segundo o dragão vermelho, terceiro as bestas do mar e da terra, e 4 o cordeiro. Aqui é o final, esta quarta imagem fecha um ciclo, que o cordeiro está com o seu povo. Notamos que o narrador, nesta seção do texto de Apocalipse, concentrou-se em dar sua versão do nascimento e ascensão de Jesus Cristo, a sua entronização. Também se ocupou, isso principalmente, das implicações da entronização de Cristo, tendo a terra como cenografia, ou seja, Jesus Cristo ascendeu e foi entronizado. E a igreja? A igreja vai sofrer, como discípulos de Cristo, sofrerá perseguição da besta do mar e da besta da terra. Muitos serão mortos, mas a morte não é o fim, porque a igreja está sempre aparecendo triunfante como almas, reinando com Cristo. Também se ocupou das implicações dessa entronização, e daí podemos entender como o narrador interpreta as dificuldades que enfrenta no momento da escrita desse texto. É interessante notar que a compreensão de igreja do narrador, daquele que escreve, ela tem 2 facetas. A igreja para ele não é só a igreja que está aqui, mas é a igreja que está sendo morta, que está sendo perseguida, mas que está reinando com Cristo. Por isso que os anjos são figuras presentes, e o cordeiro também. Ele se recusa a entender a realidade apenas pelas coisas que nós vimos, mas também pelas coisas que nós não vemos. Deus nos abençoe e que possamos continuar estudando, se Deus quiser, continuando o nosso texto na próxima quarta-feira, na primeira quarta-feira do ano de 2023. Que Deus nos ajude. Amém.